Beleza, pessoal, tranquilo? Aqui do Beck novamente trazendo mais um vídeo aqui para você nessa estratégia aqui Epic, tá? Análise de regiões de entrada e saída. Então já estamos na 21ª visual aí, né? Então já tem 21 vídeos aí, né? Então bastante vídeos aí. Você pegar desde o primeiro até esse último agora, ela teve bastante evolução. A gente começou com confirmações de 4 padrões, né? De alta quanto de baixa, que a gente vai evoluindo, né, conforme o tempo. Eu vou atualizando aqui para vocês essa estratégia. Então basicamente agora, né, em resumo do resumo, você não precisa mais de 4 velas para te confirmar um padrão de alta ou um padrão de baixa, e sim apenas 2 padrões. Lembrando que essa vela de alta aqui, essa primeira, né, tem que estar rompendo completamente o corpo da vela anterior, e esse padrão aqui, né, de baixa, tem que estar rompendo completamente a vela de alta aí, né, para no caso para fazer esse padrão fraco de baixa. Então voltando lá e direto aqui para o nosso trade. Então voltando aqui, né, em algumas videoaulas anteriores eu não acabei explicando um detalhe muito importante, tá? Que teve agora atualização nessa 21ª videoaula, né? Essa aqui, a análise de regiões de entrada, que a partir de agora eu vou estar utilizando o gráfico de 5 minutos, tá? Mas por que o gráfico de 5 minutos? De 2 minutos é bom, mas acontece que estava tendo muito ruído, né? Então mesmo tempo, por exemplo, que você vai ver aqui, né, que formava um padrão de baixa, já formava um padrão de alta, então teria entrava vendido, entrava comprado, entrava aí depois mal formava o padrão de alta, já fazia um padrão de baixa. Então que eu dava na videoaula anterior, você vai ver que eu fiz em torno de 26 operações, cara, foi absurdo aquilo. Eu falei, não, infelizmente vou ter que, infelizmente que eu falo que eu gostava muito do gráfico de 2 minutos, né? Um gráfico que já estava bastante tempo, eu já estava acostumado com o comportamento, mas para essa estratégia aqui, né, que ela está evoluindo aos poucos, não deu certo, tá? E não deu certo. E aqui a gente vai saber os motivos aqui que a gente vai estar fazendo, tá? Caso ocorrer, né, formar um padrão de baixa, logo após formar um padrão de alta, para a gente estar fazendo aí o que fazer, né, nesse exato momento, nessa questão aqui. Então, analisando esse tipo de comportamento do mercado, você vai ver que você tem que identificar como que está o mercado. Obviamente que o mercado aqui está lateralizado e o mercado está parado, tá? Então aqui você tem toda a informação aqui, e é muito mais fácil você explicar ele parado do que o mercado em movimento, né? Porque jogando na lógica, o mercado em movimento você não sabe para onde que ele vai, tá? E o parado você já sabe para onde ele foi, tá? Então basicamente você tem como dar uma analisada no que é passado aqui, né? Então você olhando para cá, esses tipos de padrões aqui ele não é muito bom você tá entrando. Mas como assim? Por exemplo, o Gole viu um padrão de baixa e assim mais ou menos, ó, né? Aí depois obviamente você tem outra vela confirmando aqui. Poxa, o importante que eu disse aqui pro padrão de baixa, cara, você tem que ter uma vela de baixa rompendo completamente o corpo da vela de alta anterior, tá? E oposto para a vela de alta, o padrão de alta, tá? Então basicamente que você tem o padrão aqui, essa vela de baixa, essa vela de alta tem que estar rompendo, a primeira vela aqui de alta tem que estar rompendo completamente o corpo da vela anterior, tá? E não o que está acontecendo, por exemplo, no exemplo desse padrão de alta, acontecer isso aqui, sabe? Ou romper 1 milímetros, ou né, fechar, né, na abertura aqui dessa vela de alta, nessa vela de baixo, fechar nela, ficar iguais aqui, né, nesse preço. Então não compensa, mesmo que a segunda vela está rompendo, mas ela quer não te deu uma confirmação concreta. Então sempre vocês vão estar entrando tanto no padrão de baixo, padrão de alta, que você vê realmente o corpo da primeira vela rompendo completamente a vela anterior, tá? Então aqui você ignora essa base aqui,
é que você tem esse padrão de alta, tá? Vamos aos detalhes aqui. O mais recomendado, tá, é esquecer os padrões que valem 400 pontos para cima. Ah, mas como assim? Por exemplo, porque fica muito caro, tá? Então, por exemplo, aqui, sempre o stop tem que ficar aqui no fundo, tá? Então, por exemplo, olha só, se eu puxar aqui, olha só, 600 pontos, ultrapassou 400 pontos, mais 200 pontos, então não compensa, fica muito caro, tá? Aqui, por exemplo, esse outro padrão de alta aqui também ficou muito caro, 437 pontos, tá? Então, você analisando aqui, por exemplo, ó, esse aqui já é 300 e pouco, beleza, tá mais ou menos indo. Olha só, esse aqui é 210 pontos, olha só, onde que vai ficar o seu stop, tá? Então você vê que compensa muito mais você estar entrando nos padrões baratos do que você entrar nesses padrões caros aqui. Então vou explicar por que o mercado ele deu aqui. Então, só de regra, não entraríamos aqui nesse padrão de alta, né? A partir daí, o que a gente vai estar fazendo nesse exato momento? Vamos estar analisando. Mesmo assim que não formos entrar aqui, a gente vai estar esperando um padrão de baixa, um padrão de alta, tá? Então o mercado ele vai caindo, né? Então o mercado aqui ele vai caindo, e chegou nesse determinado patamar aqui, ele caiu, tá? Ah, beleza, a gente pode estar entrando? Pode estar entrando porque ele rompeu as duas velas. E outra coisa, vela de reversão, tá? Ele tem que estar rompendo duas velas iguais, tá? Então, por exemplo, você tem o seu padrão de alta aqui, você pode ver que o preço não veio aqui em cima e depois voltou a cair, tá? Igual aqui. Então aqui formou um padrão de alta, um exemplo. Obviamente você não vai estar entrando comprado porque esse padrão está caro. Mas, por exemplo, se você tivesse entrado comprado que o mercado veio, fez, voltou a cair, tá? Mas como que já está longe da sua entrada, desse padrão de alta, já acabou formando a sua reversão aqui, que no caso esse padrão de baixa. Você no caso ia finalizar quase no 0 a 0, só alguns pontinhos aqui de positivos, mas mesmo assim finalizar a entrada positiva. Depois ele teve reversão e voltou a cair novamente, que acabou vindo o padrão de alta, e assim foi sucessivamente. Mas qual que é a base disso tudo aqui? Mesmo que o padrão for caro, você marca ele, né? Você faz a demarcação, porque vai te ajudar muito e não vai te confundir, tá? Então aqui, por exemplo, eu entraria vendido aqui, mas só dele voltar a subir aqui, foi, opa, pera aí, eu tô no M5, tá, pessoal? Então você fala, opa, pera aí, tá? Tudo bem que aqui eu tomei um stop, beleza, tomei um stop de 330 pontos, tá? E outra coisa, por que eu entro na reversão, tá? A reversão, ela é muito importante, porque, por exemplo, vou botar aqui um padrão de alta, aqui, por exemplo, vou botar um padrão de alta, que você entra comprado aqui. Aí você faz a sua marcação, fez sua marcação, o preço está subindo, tal. E aqui ele acaba te dando uma vela de alta aqui em cima, essa subida, por exemplo, um exemplo que toca aqui e confirma um padrão de baixa aqui, né? Então a primeira vela aqui de baixo já confirma o seu padrão, né? Obviamente a segunda vela aqui de baixo que vai confirmar o padrão, mas a primeira aqui ela já rompe completamente a vela anterior, que essa foi a vela de alta, e já rompe também a sua marcação desse padrão aqui que você entrou, né? Então você entrou na terceira vela comprado, o preço ele vai subindo, te deu uma correção, voltou a cair, e a segunda vela aqui, né, desse padrão de baixo acaba te confirmando que é um padrão de baixo. Então aqui sim, na terceira vela você entraria vendido, porque aqui te confirmou a venda, certo, que você já poderia entrar vendido, tá? A diferença é que caso isso não acontecer, por exemplo, né, você está ali no padrão, só para finalizar do padrão de alta, então você tem ali seu padrão de alta, entrou comprado, né, o preço ele foi subindo, o preço foi subindo, depois ele voltou a cair novamente, né, sem te dar cobertura nenhuma, tal. Um exemplo aqui, né, que ela foi descendo assim, foi descendo, acabou voltando a romper aqui de novo. Quando acontece isso aqui, você vai estar saindo, aí vai de você, tá? Porque você tem o risco ainda de tomar uma reversão do mercado, tá? Ao seu favor. Então que o mercado ele pode te dar um padrão de alta e voltar a subir de novo, como também ele pode continuar caindo e testar o fundo aqui, porque aí realmente, se ele voltar a testar e te confirmar assim, exatamente como que está, com duas velas, primeira de baixo e segunda de baixo, mesmo que não apareça o padrão de alta aqui,
você vai estar saindo. Então você escolhe se você sai de primeira aqui, ok? Então você não vai sair tanto negativo, você entrou comprado aqui, seu stop vai estar aqui no fundo e o mercado desce para pegar o seu stop para pegar o seu stop, né? Então você escolhe ou sair aqui de primeira, tá? Ou sair aqui embaixo. Tem outro caso também que acontece que o padrão forma dentro de um padrão de alta, dentro de um padrão de baixa, tanto faz o oposto, né? Então aqui você acaba entrando comprado aqui de novo, o preço ele volta a subir, né? Te dá um rompimento falso, então você vai estar continuando dentro aí da sua operação. Não foi duas velas de baixo, apenas uma vela de baixo que rompeu, só que mesmo assim o preço ele volta caindo e te dá um padrão de baixa dentro desse padrão de alta aqui, tá? Ah, você vai entrar vendido? Não. Por quê? Porque dentro desse canal aqui, né, desse padrão de alta que ele está fazendo, o preço ele pode te dar uma reversão e ao seu favor continuar subindo, tá? Então aqui fica muito na expectativa de você saber o que você vai fazer. Então aqui o mercado está neutro, ele não sabe o que ele vai fazer ainda, se ele vai voltar a subir ou vai dar uma reversão aqui e continuar descendo. Caso ele, por exemplo, aqui tem dois trabalhos aqui nesse padrão de baixo, tá? Ele tem que romper aqui e te dar uma confirmação de vela de baixo, tá? E te der, se caso ele for te der aqui um padrão de baixo com rompimento falso, que não veio duas velas, veio assim, você vai continuar comprado, mas caso ele já vier te dando um padrão de baixo, você vê que esse padrão de baixo está abaixo desse padrão de alta, então aqui você, todo jeito, já ia finalizar o seu padrão de alta. Tem essa outra questão, tá? Mas caso, mesmo que o mercado te dê esse padrão de baixo, ele chega aqui no fundo e volta a já te dar um padrão de alta de novo, você pode ter certeza que o preço aí ele vai voltar a subir, continuar, ou vai ficar lateralizado, né? Ele pode entrar na lateralização aí para escolher qual dos lados que ele vai continuar ou vai reverter, tá? Então assim você continua na operação, tá? Assim você continua na operação, assim você sai da operação, se você quiser, que é opcional, e aqui todo jeito você vai ter que estar saindo da operação, né? Quando vai continuar é o oposto disso, tá? Então eu vou romper aqui você continua na operação, entendeu? Então aqui todo jeito você vai continuar na operação. Agora outra saída também, caso aconteça, né? Então o preço ele volta a subir aqui de novo, basicamente ali um pouco, né, quando você entra comprado. E um exemplo, antes dele chegar aqui na sua região de marcação que você deixou do seu padrão de alta, acaba formando aí um padrão de baixo, tá? Então aí realmente deu reversão no mercado. Então você pode estar saindo, se você entrou comprado aqui, você sai aqui e entra vendido, tá? Aí caso o mercado te dê exatamente isso aqui, mais um padrão de alta, é simples, você vai estar confirmando aqui que vai ser uma da chuva, você vai estar marcando ele aqui assim, ó, tá? No topo desse padrão de baixo, tá? Caso ele te confirme uma vela de baixa voltando, aí o preço vai decolar para baixo realmente. Caso no lugar dessa vela de alta o preço confirme com uma vela de alta, aí no caso você vai estar pegando e essa marcação aqui, né, esse padrão de alta, fazendo uma fibra, né, jogando 0% aqui, o 61 no topo, para estar buscando lá, né, o 1211, que foi a marcação que eu peguei, mas você pode estar buscando um 61 também, que vai dar bom. E o padrão de baixo é a mesma coisa, né, o oposto, para não explicar tanto, que você tem o padrão de baixo, a marcação vai estar lá, então você acabou entrando vendido aqui nessa marcação, o preço volta a cair, voltou a subir aqui em cima, né? Por exemplo, às vezes ele acaba te dando aí, esse mouse meu tá uma merda, mas acaba te dando um padrão de alta. A primeira vela que já te confirmou, já fez o rompimento, a segunda já confirmou, então você, opa, tem uma vela aqui na anterior que é de baixo, acabou formando um padrão de alta, você realmente já sai de primeira
tá? Nesse padrão, aí você já pode estar saindo de primeira nesse padrão aí e já vai estar marcando ele, tá? Então você entrou vendido aqui, já sai aqui, né? E entra comprado. Aí você pega o fundo dele e aqui você faz a marcação aqui, outra marcação no topo dele e faz a mesma regra que foi explicada anterior, né? Então outra parte aqui também do padrão de baixa. É sempre opor de tudo, né? Não vai ser 100% de explicação, só você pegar, trabalhar na lógica. Entrou vendido aqui, o preço foi, né? Veio uma vela de alta aqui, o preço volta a cair, aqui ele vai continuar caindo, tá? Ou também ele acaba fazendo um padrão de alta dentro desse padrão de baixa aqui, né? Que pode ocorrer. Aí você vai pegar a sua marcação que você fez aqui e vai jogar aqui no topo, tá? Não vai estar saindo, mesmo que ele fez um padrão de alta dentro desse padrão de baixa, não vai estar saindo. Você vai estar esperando, né? Caso ele fizer isso aqui e confirmar com a de alta, aí você vai estar saindo, né? Se caso essa vela aqui for uma vela de baixa, você pode marcar aqui o topo e fundo novamente, tá? Pode ir trabalhando com 2 linhas para marcar o fundo e o topo de padrão de baixa, ou você pode trabalhar também em cima do padrão de alta, marcando o fundo e o topo também, o topo, o fundo, padrão de baixa, ou no padrão de alta, o fundo e o topo. Pode estar trabalhando com 2 linhas aí também, caso for preciso. Gráfico de 5 minutos, lembrando aí, isso aí no caso você vai estar saindo da operação, tá? Aqui você vai estar continuando e aqui sempre você vai estar saindo, né? E caso aqui também de primeiro mercado você entra vendido aqui por causa do padrão de baixo que foi confirmado, o preço ele vai caindo, volta a subir. Se ele te confirmar 2 vezes com a mesma vela aqui, né? A primeira de alta e a segunda também de alta, você vai estar saindo. Caso a vela anterior for uma de alta aqui, você não vai estar entrando, tá? Simplesmente aí vai estar esperando uma nova oportunidade, mas que você já sai da operação por causa disso. Então voltando aqui, você sempre tem que analisar a questão dos pontos, né? Então o stop aqui é muito importante. Se você não utiliza stop, tudo bem, né? Mas aqui, por exemplo, é um tipo de padrão de alta muito caro, 600 pontos, tá? Então o mais recomendado aqui é 380, né? Até 350 pontos é bastante recomendado. Mesmo que eu não entre aqui, eu marco aqui, você pode ver que o preço vai caindo, então já mudo minha marcação, já deixo aqui. Acabou fazendo um padrão de baixa, primeira vela ali, como eu tinha explicado anteriormente. Esse padrão que já está, né, interessante, 324 pontos, entro vendido, acabo tomando stop, ele volta na violinada. Beleza, confirma aqui para mim, né? O padrão foi de alta. Então aqui basicamente quando tem porque eu não estou botando a marcação da fibra, mas a marcação da fibra vai ser assim, né? Sempre no padrão de alta, você vai botar do fundo ao topo, né? A fibra e o padrão de baixa você vai botar do topo ao fundo, tá? Então basicamente vai ser esse nível aí. Então você entra comprado aqui, né? Porque deu reversão e o preço aqui vai subindo. Chegou em determinado momento aqui, ele acaba te dando uma reversão, um padrão de baixo, né? Então que a gente sai, estava comprado aqui, sai vendido ali e entra vendido aqui de novo. Você entra vendido aqui, stop é aqui no topo. A partir daí a gente vai bota aqui, ó, foi direto no nosso alvo. O preço continua. Então sempre quando vai lançando padrões abaixo aqui, você vai remarcando, tá? Você vai descendo uma marcação. Então você pode ver que aqui o mercado já te deu. Se você ver aqui de primeira, você vai ver que isso aqui o mercado tá uma merda, mas não é possível estar operando tanto no fundo ao topo, do topo ao fundo. Então sempre vai estar te dando oportunidades. Aqui, por exemplo, deu esse padrão de baixo aqui novamente, a gente acabou entrando lá, tocou no nosso alvo, tudo bem, mas aqui o mercado acabou nessa nossa marcação, acabou rompendo a marcação do padrão de baixo, acabou fazendo também um padrão de alta, deu outro tipo de reversão. Aqui já ficou um pouco mais balanceado aqui para mim, não entraria, o meu vai até 320 pontos, já tá para 367. Mesmo que não for entrar, sempre você tem que estar marcando, né? E pega um padrão aqui, por exemplo, poderia ter entrado já
comprado. Esse padrão aqui já ficou mais caro, né? 386 pontos. Pode ver que o preço ele já volta a corrigir, né? E analisando aqui, você teve esse outro padrão de alta aqui também, né? Maior que aquele outro, você vai marcando. Aqui ele já faz um padrão de baixa aqui no fundo e volta a cair. Poderia ter entrado vendido aqui? Você pode, mas é um padrão de quase 400 pontos. Então, para mim não compensa. Ele volta a corrigir, vai lá em cima, né? Então, quando ele volta a corrigir e vai lá em cima, tem que estar prestando atenção. Por que ele volta a cair aqui? Simplesmente ele volta a cair porque o preço aqui, na hora dele romper esse padrão de baixo, ele acabou te dando um rompimento falso, né? Então que essa segunda vela teria que ser de alta, não de baixa, né? Então aqui o preço já tem aquela queda. Então você volta a remarcar aqui esse padrão de alta e aqui todo jeito seria sua saída. O mercado aqui acaba te dando um padrão de baixa aqui de novo. Esse aqui é um mercado difícil, né? Então você entra vendido aqui, né? E aqui o mercado acaba te dando um padrão de alta, é uma reversão aqui, sai vendido e entra comprado aqui. É que o preço ele segue, né, o fluxo de lá. Quando for um padrãozinho pequenininho, você pode estar botando aí nos pavis dele, sem problema. Você entra comprado aqui para estar buscando lá em cima, o preço foi com uma beleza lá, sem problema nenhum perante isso aí. E sempre quando vai surgir nos padrões, como falei anteriormente, você vai atualizando para a gente pegar uma base do preço. Então realmente o preço aí ficou, tá, naquelas. Nesse outro dia aqui, só para acabar a explicação, voltando aqui em outro tipo de comportamento do mercado, que o mercado acabou nos dando nenhuma oportunidade, né? Aqui do dia 26 de abril, para vocês terem uma noção como que o mercado, né, a relação do comportamento dele, né? Então vamos ver aqui que a gente vai conseguir entrar. Ó, 200 pontos a gente pode entrar sem problema nenhum, tá? Aqui a gente vai estar jogando aqui, né, exatamente, eu entro comprado aqui e o mercado acabou nos dando uma reversão aqui, né? Acabou nos dando aqui um padrão de baixa. Tudo bem, a gente vai estar entrando vendido, tá? A gente entra vendido aqui. Como que são velas grandes, a gente não tem necessidade de estar botando uns pavis dela, tá? Agora quando é primeira ou segunda vela é bem pequenininha, acabou tocando no nosso lá, mas porém, se você for dar uma analisada, tá? Tem alguns detalhes aqui que tem que ser bastante importante, que deu uma complicada aqui nessa região, te deu uma complicada aqui. Ah, mas como assim? Vamos lá. Aqui foi uma pegadinha, tá? Então, abaixo daqui eu ia sair aqui e entrar comprado aqui, né? Se eu for analisar os padrões também tá bem baratos, né? Então aqui eu entrar, tal, aqui eu entro comprado, tal, entro comprado, tal, e o preço foi direto lá no fundo desse padrão de alta aqui e ficou testando. Então toda vez você pode ficar tranquilo, se ele te der um rompimento falso aqui, né, de uma vela de baixo outra vela de alta, o preço ele vai se reverter, né? Então o preço ficou testando esse tipo de região aqui, voltando a romper novamente, né? Então aqui já ficou um pouco chato, mas tudo bem, ele acabou fazendo, né, um padrão de alta aqui. Então a gente vai estar marcando aqui esse padrão de alta, certo? Porque nós estamos dentro desse padrão de alta aqui, tudo bem? Então isso aqui você tem que analisar. A partir daí a gente continua comprado, porém ele volta aqui te dando um padrão de baixo, tá? Então ele já voltou que já te dando um padrão de baixo, né? Ele voltou a romper, te deu confirmação de duas velas aqui nessa reversão, então aqui não teve jeito, tá? Então lembrando, aí de vez de você botar aqui um novo rompimento, nova recolocação de novo, você deixa naquela sua antiga, tá? Porque a gente nem sabemos que o preço ele foi lá, ele chegou aí, né? Mas você vê que aqui ele deu uma segurada de novo, né? Aquela chatice para ver o que o preço vai estar fazendo, tá? Mas mesmo assim o preço chegou lá, né, num determinado momento, tá? Foi na sorte aí, mas nem sempre é assim, tá? Então aqui, pô, te deu um novo padrão de baixa, né? Você vai, pega aquela recolocação e joga ali, que todo jeito ele ia bater no seu alvo, tá? Mas caso você queira,
você remarca, né, o seu alvo onde que você entrou, tá? Vamos estar monitorando a partir daí, então, a questão do seu alvo aí, né? Vamos botar a linha de ponto aqui para não nos atrapalhar. Que o preço ele acabou, né, nos dando aqui novos padrões de baixa, tá? Então ele nos deu um padrão de baixa aqui, tá? E cara, a partir daqui o que você tem que levar em consideração é aqui, ó, o fundo e o topo. Então você pode ver que ele foi testado apenas o topo que te deu um rompimento falso, né, de alto, então ele vai continuar caindo. E aqui embaixo, quando ele faz o rompimento, então você pode ver, ó, esse padrão de baixa aqui, ele já te deu um novo ciclo aqui que também, né, ele te deu um padrão de baixa confirmando que o preço vai cair. Então a partir daí o preço vai continuar caindo, acabou formando aqui um padrão de baixa aqui também, então você vai permanecendo na baixa, tá? Você vai permanecendo na baixa, na baixa, te deu rompimento falso aqui, rompimento falso aqui também, e o preço acabou indo tocando no seu alvo aqui, os 211, tá? Então você tem que sempre ficar atento sobre essa realidade aí, tudo bem? Deixa eu ver aqui no topo, né? Vamos ver. Aqui, pessoal, todo jeito aqui, por exemplo, né? Não tinha dado a avaliar isso aqui. Quando ele volta a subir, por que eu atualizo para esse padrão de baixo aqui, tá? Porque basicamente esse aqui foi um padrão de baixo, então esse aqui foi outro, então ele está abaixo desse outro, não está dentro, então a gente vai atualizar ele. Você teve aqui duas velas, né, de alta aqui voltando a subir, né? Lembrando que o seu stop estava aqui em cima, né? Então aí talvez você poderia sair, né? Ele não mostrou aqui o padrão de alta, apenas a terceira vela aqui estava de alta, tá? Então ele volta a corrigir de novo e acaba tocando lá no seu alvo. Aqui, por exemplo, você teve uma vela de um padrão de baixa aqui, né? Vamos ver aqui nesse outro dia, esse aqui o dia 27. Que você teve o padrão aqui no dia 27. O preço ele volta a subir. Mas você pode ver que deu mesmo o problema lá, né? Então ele te confirmou duas vezes aqui esse padrão de alta, porém a terceira que não foi um padrão de alta, né? Ele não acabou também te dando um padrão, mas aí é o risco, né? Se te dá um padrão aqui, você ficar totalmente no negativo. Não acabou te dando um padrão de alta aqui, mas ele acabou rompendo duas vezes, né? Então que todo jeito, se fosse aqui no caso, você já ia sair aí, tá? No negativo, né? Ia tocar o seu stop. Tudo bem, a gente não vai estar entrando comprado, né? Vamos esperar uma próxima oportunidade aí. Mercado que acaba nos dando outra oportunidade, né? Que nesse padrão não está tão pequeno, né? Mas acho que já está. Eu vou deixar aqui no fundo mais ou menos aqui 211. Aqui a gente já deixa, então você pode ver que aqui não teve nenhum tipo de padrão, né, de alta aqui, né? Ele acabando te confirmando aqui, ó, não deu nada disso, tá? Então o preço ele vai continuar caindo, ele vai continuar caindo. Nesse outro dia 28 aqui também ele acaba te dando oportunidade, então você pode ver aqui você já pode deixar para botar no pavio. Aqui acabou também indo no seu alvo, que sempre você vai atualizando, obviamente, padrão de alta e tal. Que o mercado acaba te dando padrão de baixo, então você já poderia entrar vendido. Não chegou aí no alvo, né? Mas aqui ele já te confirma um padrão de alta aí de novo. Entra comprado aqui, vela grande, então não tem intensidade. Ela chegou aí lá no 201 também, tá?
Aqui você teve o último padrão de alta aqui, né? Ele não chegou a voltar a romper essa marcação, mas foi direto para romper. Então, se você entende que a terceira vela aqui, o que é a terceira, né? Você tem aqui, voltando, essa aqui que fez o rompimento, se tivesse uma vela de alta aqui, já entraria vendido, mas ela acabou finalizando de baixo, né? Mesmo que confirmou a venda aqui, talvez eu sairia, né? Mas aqui ele acaba nos mostrando compra e a gente entraria comprado ali de novo. Não entraria mais que estava dentro das 4 e pouca, né? Você teve esse outro dia aqui também, o mercado acaba te dando um padrão de baixo, acaba te dando reversão aqui, o preço vai caindo, cai bastante até, né? Aqui você já toca o seu stop, né? Por pouquinho, aqui embaixo foi a mesma coisa, velas pequenas que você bota no segundo, ou no pavio, tanto faz, tá? Então aqui você pode ver que ele foi direto aqui no seu alvo também. Já tá quase acabando. Aqui você teve, né, essa pequena cobertura aqui de vela de alta, você puxando aqui a sua marcação, deu uma reversão aqui de alta, que acabou também confirmando, poderia entrar comprado, aqui você já vai mantendo, né, a oportunidade que o preço ele volte confirmando duas velas, não for uma vela de alta aqui para te dar um padrão de baixo, o preço volta e continua subindo. Então basicamente essa foi a videoaula, né, análise de regiões de entrada.